Aleluia, papai, glória a Deus. Bem-vindo todos. Hoje é quarta-feira, dia de estudo. Então vamos orar para a gente começar. Amém, abençoados. Graça e paz a todos vocês. Boa noite, sejam bem-vindos, amém? Eu oro daqui, vocês oram daí. Vamos agradecer, amém? Vamos agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nosso dia, pela nossa semana, pelos anjos que ministraram em nossa vida. Hoje vamos ter ministração de anjo em nosso favor. Esse será o nosso estudo. Amém, abençoado? A diversidade da ministração de anjos em nosso favor. Então, vamos orar em cima desse tema. Amém, abençoado? Então, Pai amado e Pai querido, eu te louvo e te agradeço por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, por nossa semana. Obrigada por o Senhor enviar anjo. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Obrigada, Deus. Graças te damos pela nossa semana. Graças te damos pelo estudo bíblico que toda quarta-feira tem nesse ministério. Graças te damos, Pai, pela vida dos nossos pastores. Graças te damos, Pai, pelas ovelhas que vão ouvir essa ministração, que será muito edificante para o corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça. Glórias nós te damos, Pai. Aleluia. Então eu glorifico o seu nome, toda honra e toda glória. Pai, faz aquilo que eu não posso fazer. Dá entendimento e sabedoria aos filhos que vão ouvir essa ministração. Sabedoria e entendimento, e será para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? Então, amém. Ovelhas, pode se sentar. Amém? Hoje vamos ter um apostolado, um apostolado muito legal, muito bom, vai partir de Hebreus 1, amém, abençoado, glória a Deus, meu nome é Maria, graça e paz ao povo do YouTube, graça e paz ao povo do Facebook, vamos falar sobre ministração angelical em nossas vidas. As igrejas, infelizmente, andam em religião. Religião não sabe o que é uma ministração de anjo em nossa vida. Nem sequer ouve falar de anjos. Mas há anjos, espíritos ministradores, ministrando em nossa vida. No nosso dia a dia, há espíritos ministradores ministrando em nosso favor. Amém, abençoado? Eu não sei se todos lembram que no terceiro sábado de oração, o MGA, todo o terceiro sábado do mês, tem oração profética. E esse mês de novembro, a mim ficou marcado. Coisas aconteceram dentro deste ministério. Houve ministração angelical na vida de alguns irmãos. Eu, como faço o evangelismo dentro da igreja, eu observo. E aí, abençoado, todo o terceiro sábado do mês, oração profética, toda quarta-feira, ensino bíblico. E domingo, louvor e adoração. A cada culto, um tipo de ministração. Amém, abençoado? E eu estava lá no fundo da igreja, amém? Hoje nós vamos falar sobre anjo, ministração de anjo na vida dos irmãos. Ministração de anjo não tem nada a ver com lei ou graça, amém? Hoje nós vamos falar de anjos. E aí, abençoado, eu estava lá no fundo da igreja, eu amo o culto profético. Eu, Maria, amo. Estou aguardando grandes coisas no Senhor, é um culto diferente. E o anjo, já vou começar falando da forma como tem que ser falado. O anjo ministrador daqui ministrou uma palavra. Antes de entrar no assunto sobre a diversidade de anjos, ou seja, variedade de ministração de anjo. Diversidade. Mesma coisa que variedade. Você abre uma caixinha de caneta, tem várias cores. Aí você fala, aí filho, tem várias cores aí. Tem diversidade de cores aí. Pode brincar. Mais ou menos assim. Então, abençoado, o ministro de Cristo, o anjo, ministrou nesse dia do culto profético, não é? Novembro de 2025.
uma palavra que está em Ezequiel. Uma palavra que está em Isaías 38. Desculpa. Isaías 38, quando Deus disse a Ezequias: Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer. Nessa ministração, quando o anjo aqui ministrou, o apóstolo Marcos Gomes, esse anjo ministrou a palavra. Então, quando o anjo ministrou a palavra, ou seja, quando a palavra foi dita para a igreja de Cristo, alguém que estava na cadeira recebeu uma ministração angelical. Eu observei, e é isso que tem nos cursos, nos cultos proféticos do MGA aos sábados. Ministrou a mim também. Porque eu tive uma visão, abençoado, que eu nunca tive. Eu tenho outras manifestações do Espírito Santo, amém? De ministrações angelicais na minha vida. Não vou falar de todas elas, porque eu estou aqui para me falar sobre Hebreus 1, verso 15. Sobre Hebreus 1, verso 14. E nesse dia ficou marcado. Por quê? Porque eu observei a ministração angelical que o anjo lá atrás recebeu. Então, há adversidade de ministrações em nosso favor. Ministrações de anjos. A igreja da terra precisa saber disto. Para quê? Para que não viva em religião. Hoje vai ser uma breve ministração, mas vocês, no dia a dia de vocês, vão observar os anjos acampando ao nosso redor. Uma manifestação de ministrações angelicais em nosso favor. A diversidade dessas ministrações. Em cada pessoa é ministrado de uma forma. A diversidade de anjos, a diversidade da ministração em nosso favor. Então, o anjo recebeu lá. Eu também recebi do Espírito Santo. Coisas que não dá nem para explicar, abençoado, porque eu venho ouvindo, o nosso ministério vem falando, vou dar uma pincelada nesse assunto. O ministério vem falando que os demônios foram aniquilados, que são obras da carne. Só que quando o anjo daqui ministrou, houve uma manifestação lá atrás, uma ministração de anjo lá atrás, abençoado. E Deus, naquele momento, o Espírito Santo disse para mim: Maria, você está vendo? O anjo que estava aqui não saiu do lugar, não teve oração forte, só estava lendo a palavra de Ezequiel 38. O anjo, apóstolo Marcos Gomes. Tá bom, abençoado? Então, o anjo leu a palavra, não impôs a mão na cabeça de ninguém, como fazem fora, não é o meu assunto, mas eu já vou pular para o meu assunto, abençoado. Não impôs as mãos na cabeça de ovelha nenhuma aqui dentro. Amém? E de tão forte a ministração do Espírito Santo abençoado, o anjo recebeu uma ministração lá atrás. Sabemos que é obras da carne. Sabemos que Colossenses 2 diz que os principados e potestades foram despojados por nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, Colossenses 2, verso 15. E aí eu fiquei a semana toda assim, pensativa, que a gente ouve, a gente ministra, a gente fala, a gente ouve 1, 2, 3 vezes, mas quando a manifestação angelical vem confirmar para nós, é um gozo, é uma alegria, abençoado. E nesse dia eu senti um gozo, uma alegria, quando o Espírito Santo ele me disse: está vendo? O ministro não colocou, não impôs mãos. Por quê? Porque a ministração angelical é o Espírito Santo manifesto em seus anjos. Então, o ministro, o Espírito Santo, ele vai na frente, abençoado. Sem necessidade de que ninguém chegue
até os santos. Amém, abençoado? O Espírito Santo me mostrou isso. E olha que eu falo dessas coisas. E olha que nós ouvimos essas coisas no ministério. Chega nas igrejas da lei, eles chegam perto de você. Eles dizem oração forte, eles põem a mão na sua cabeça, eles giram para lá e giram para cá, até que diz que tem demônio, diabo, pum. E aí o Espírito Santo me pegou nessa oração profética para me ensinar. Tá vendo como é que é, Maria? Não houve oração forte, abençoado. O ministro só estava lendo. Só lendo a palavra. Então, houve uma manifestação do Espírito. Houve uma manifestação do Espírito Santo. Tudo bem que nós somos o Espírito Santo. Tudo bem que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Deus abençoado, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele se manifesta quando estamos reunidos, falando dEle, falando a palavra dEle. Ele se agrada. Amém? Então vamos para a nossa pregação de hoje, abençoado. Amém? A diversidade. Eu precisava entrar e falar sobre os cultos de oração profética. Que Deus se manifesta em seus anjos. Então, anjos. Nós somos anjos revestidos de carne. Vamos começar essa ministração. A diversidade da ministração de anjos. A diversidade. A irmã recebeu uma ministração de anjo esse dia. O poder estava aqui, no anjo, ministrando a palavra. Amém, abençoados? Então, Hebreus 1, vamos começar. Hebreus 1, todos abram aí a Bíblia de vocês. Hebreus 1, verso. Paulo falou sobre os anjos ministradores. Os anjos ministram. Hebreus 1, verso 14. Não são todos os espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós já temos a salvação, Efésios 2:8, certo, abençoado? Nós já temos, não herdamos porque não morremos. Quando nós morrer, a gente vai herdar a salvação. Nós a temos, certo? Por causa de Efésios 2:8, amém? Então, Hebreus 1, versículo 2. Hebreus 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Não são todos espíritos ministradores? Então, os espíritos, os anjos ministram. Nós temos uma área para ministrar, ou seja, ministrar a palavra de Deus. Nós temos uma área. Somos anjos enviados de Deus. Anjos ministradores, espíritos ministradores, espíritos enviados para servir outros anjos, que são os anjos que estão aqui, certo? Assim como, e assim o Espírito Santo ele fez uma comparação a mim, abençoado, quando eu estava lendo. Quando a gente está lá tomando sol, não é? E tem um monte de gente lá na piscina, aí tem uma cadeira assim bem alta, não é? Uma cadeira alta, onde fica lá um rapaz, provavelmente um bobeiro, um socorro. Ele fica numa cadeirinha lá e ele está observando tudo e todos, para ver se alguma criança vai afogar, para ver, né? Ele está ali, ele está na área dele. Ele é um anjo revestido de carne na sua área. Assim como também o mestre. Por exemplo, eu faço academia. O mestre, ele fica de olho em tudo. Tudo ele está. Se pegar um peso a mais, está olhando a coluna de um, a perna de outro, está errada. Ele é um mestre, ele está ali, ele é um socorrista. Amém? Então, cada um é um mestre na sua área. É um socorrista na sua área. Então, eles são enviados para fazer esse tipo de trabalho. Assim como nós somos os anjos do Senhor
para socorrer com a palavra. Amém? Para socorrer com a palavra. Então, cada um, eu sou uma espécie de anjo. Eu sou um tipo de anjo. O apóstolo Marcos Gomes é um tipo de anjo. Eu sou um tipo de anjo. Eu sou um espírito ministrador. Eu faço evangelismo. Aqui, acolá, na rua, no canal, o apóstolo Marcos Gomes, a pastora Sueli, são espíritos enviados para servir. Então, Paulo fez uma pergunta. Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Enviados para servir. Nós somos enviados para servir. Correto? Abençoados até aqui? Então, há espíritos ministradores que vemos e há espíritos ministradores que não vemos. O Hebreus 1, versículo 14, são espíritos que não são revestidos de carne. Amém, abençoado? Agora, eu, o apóstolo Marcos Gomes, evangelista Dalva, somos espíritos ministradores enviados para servir espíritos revestidos de carne. Pode ser filhos, como pode ser espíritos, como pode ser anjos. De qualquer forma que nós chamarmos, tá certo. Amém, abençoado? Tá certo. Então, ali em Salmos 34. Abra a Bíblia de vocês em Salmos 34. Vamos falar sobre ministração angelical dos anjos. Os anjos ministram. O culto profético de sábado, o anjo ministrou uma palavra. E lá atrás, o anjos também ministrou. Amém, amém, abençoado. Então, os anjos ministram. Salmo 34. Salmos 34. A diversidade de ministrações em nossa vida. Eu recebo uma ministração angelical, a Dalva Lima recebe outra ministração angelical. Então, há adversidades, amém? Então, Salmo 34. Salmo 34. Todos acharam? Salmo 34. Versículo 7. Olha como tem que ficar claro que há anjos ministrando ao nosso favor. Olha só, abençoado. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Grifa na Bíblia de vocês. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, dos que temem e os livra. Então, quer dizer que eu tenho anjo acampando ao meu redor. Compreendes essa palavra, abençoado? Diga, se tiver escrito, eu creio. Então, o anjo é do Senhor. Há anjos que intervêm em nossa vida, abençoado. Modifica a nossa vida. Intervém, faz uma modificação. A situação está desse jeito, o anjo vem e modifica. Intervém em nosso favor. Amém? Lá em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Então, nós vamos ler, encontrar alguns anjos. Paulo falou de alguns anjos. Paulo cria nos anjos. Amém? E depois nós vamos ver alguns anjos na Bíblia recebendo ministrações de anjo em sua vida. E nada mudou.
Porque Deus não é um Deus mau para fazer para eles e não fazer para nós hoje. Então, é verídico e verdadeiro a ministração angelical em nossa vida. Ministração de anjos. Amém, abençoado? Vamos ali para Coríntios. Primeira Coríntios, tá, abençoado? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Atos, Romanos, 1 Coríntios 3. Vocês vão entender melhor, abençoado, quando vocês ouvirem alguns anjos que receberam ministração de anjos, amém? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, abençoado, é necessário o Espírito Santo de Deus fazer-nos entender a palavra que vai ser dita hoje. Deus, nós não somos abençoados. Pessoas que não entendem, nada compreendem. Por quê? Porque não podemos ser pessoas a não compreender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, João 14, o Espírito Santo de Deus faz nós compreender a palavra dele. Amém? Salmos 91. Salmos 91. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, para que o Espírito Santo testifique a palavra dele conosco. Amém? Salmos. Provérbios, né? Todo mundo conhece Salmos. Todo mundo conhece Salmos 91. Amém? Hoje nós vamos ler Salmos 91. Salmos 91, a partir do verso 9. Salmos 91, a partir do verso 9. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá a tua tenda. Nenhum mal te sucederá, vírgula, nem praga alguma chegará à sua tenda. Verso 11. Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então quer dizer que Deus, o anjo maior, dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Olha lá, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito. Estão compreendendo, abençoado? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então, os anjos vão lhe segurar na mão. Então, Hebreus 1, versículo 14. Anjos que não são revestidos de carne. Nós somos os anjos do Senhor revestidos de carne. Ministradores. Anjos ministrando. O anjo aqui no sábado ministrou uma palavra. O Espírito Santo correu lá e se manifestou. Então, abençoado, olha lá, ó.
Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Então, quando nós falamos de anjos, nós temos que crer que há anjos em nosso redor, que há anjos ministrando para nós, que os anjos do Senhor estão acampando. Então, existe anjos abençoados. Existe ministração de anjo. Existe ministração angelical na nossa vida. Se nós não cremos nisso, vamos ser religiosos. Recebemos a graça. Pela graça sois salvos. Mas a gente está na terra. E essa edificação de anjos na nossa vida é muito bom, porque isso fortifica o nosso espírito, fortalece nós quando sabemos que há anjos ministrando em nosso favor, anjos nos ajudando, anjos ministrando, a diversidade de ministração angelical na nossa vida são várias ministrações angelicais temos em nossa vida. Paulo, ele disse em Hebreus, vamos lá? Hebreus 12. Hebreus 12, verso 22. A playlist do MGA, a playlist do Ministério Graça Apostolado, vocês colocam lá no YouTube, Ministério Graça Apostolado, Ministério dos Anjos. Lá há um mover com 20 ensinos lá, amém? Lá vocês vão poder pegar lá, estudar, entender o Ministério dos Anjos, amém, abençoado? Bem explicadinho está lá. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 22. Hebreus 12, versículo 22. Tendes chegado, Paulo falou com a igreja, tendes chegado, porém, ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Paulo disse, muitos milhares de anjos. Hoje eu não vou entrar em classe de anjo, eu deixo isso para o mestre. Amém, abençoado? Eu quero falar aqui hoje sobre ministração angelical em nossa vida. Que há anjos ministrando em nosso favor, durante o nosso dia. Muitas das vezes nós não vamos nem perceber. Eu conheço irmão que recebeu ministração angelical na vida dele, mas nem sonha que aquilo ali é ministração angelical. Eu, como discerno bem todas as coisas, que eu sou espiritual, estudo a palavra, venho à igreja, eu congrego, eu cito a palavra, eu creio na palavra. Então eu discerni. Houve uma manifestação de anjos na vida desse irmão. Esse irmão nem... E assim está as pessoas. Os anjos se manifestam e elas nem observam. Então, você aí que já teve, ou você aí que está ouvindo, abençoado, se você já teve manifestação angelical na sua vida, de anjos, você escreve, você comenta, você dá testemunho. Por quê? Porque isso edifica a vida do nosso próximo. Entendeu, abençoado? E para os filhos de Deus saberem que eles não estão andando sozinhos, que tem anjos acampando ao lado deles. Vão ministrar esses anjos. Alguns vão ver, alguns não vão ver. Alguns anjos vão ser revestidos de carne para ajudar. O anjo vai passar. O anjo vai ministrar uma palavra. Sabe aquele dia que você estava com aquela dúvida? Puxa, eu estava com aquela dúvida, eu queria saber sobre isso. Passou um anjo, ministrou a palavra. Você recebeu uma ministração angelical de um anjo. Então, o anjo maior que é Deus, ele faz essas coisas.
E há anjos que não vamos ver. Gabriel é um anjo. Hebreus 1, 14. Tem anjos abençoados. A classe de anjos, eu não vou entrar, mais uma vez, eu não vou entrar. Tem anjos de poder. Amém? Abençoado. Então, Deus é quem faz tudo e todas as coisas. Ninguém vai falar aqui que os anjos são maiores que Deus, que o anjo Senhor Jesus Cristo. Não é isso que estamos aqui, abençoado. Não estamos falando isso. Amém? Estamos falando que há anjos. Paulo disse, há milhares de anjos. Eu sou um anjo. O Igor é um anjo. Ela é um anjo. A Laila, né, Laila? Aqui tem anjos, olha. Aí tem anjos. Então, milhares de anjos. O anjo que fica lá naquela cadeirinha, olhando todo mundo ali brincar na piscina, é um anjo revestido de carne. Só que ele não vai ministrar, ele vai socorrer na área dele. E aqui nós somos anjos ministradores, socorrendo alguns anjos com a palavra. Ou socorrendo de uma outra forma. Amém, abençoado? Então, os anjos socorrem. Amém? E é isso, abençoado. Hebreus 12. Compreenderam até aqui sobre ministério de anjos, que Paulo cria que havia anjos. Paulo falou muito sobre anjos. Eu não vou citar aqui, mas lá na playlist do ministério tem, amém, abençoado? Tem intervenção de anjos, uma modificação em nossas vidas, abençoado. Agora eu vou começar a ministrar, abençoado, algumas ministrações. Vou começar a ministrar algumas ministrações de pessoas que receberam ministrações angelicais, certo? Então, é um breve resumo, não é? Então, se aconteceu com eles, acontece também com nós. Não há nada de novo debaixo do céu. Amém, abençoado? Não há nada de novo debaixo do céu. Então, vamos lá em Gênesis. Gênesis. Livro de Gênesis. 22. Gênesis 22. É bom viver assim. É muito bom viver com ministração angelical, anjos em nosso favor. Isso não pode ser um jargão, abençoado. Quando nós dizer para uma pessoa, há anjos em seu favor. Muitas das vezes, muita gente nem entende. Mas nós, há anjos em seu favor. Há anjos acampando em seu redor. Não pode ser um jargão. Nós falamos, cremos que realmente há anjo e que os anjos vão ministrar, se for necessário, na vida daquela pessoa, aquele dia. Amém? Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Olha uma ministração aqui de anjo. Amém? Vamos ver uma ministração de anjo na vida de Abraão. Amém? Gênesis 22. Verso 12. Então disse o anjo, grifa aí na Bíblia de vocês. Então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz. Olha lá. Quando Abraão foi fazer o sacrifício, o anjo disse, não estenda a sua mão. Estão entendendo, abençoado? Que foi o anjo que disse para ele, não... Verso 12, Gênesis 22, verso 12. Então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes ao Senhor. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Verso 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres
entre os arbustos. Ponto. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. Assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor verá. Assim chamou Abraão o lugar, o Senhor proverá. Dai, dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Bom, abençoado, até aqui, para não ficar muito extenso, amém? Está claro que houve uma ministração de anjo na vida desse homem abençoado. Houve uma ministração angelical na vida dele. Assim, também, a ministração angelical na nossa vida, amém? Eu poderia contar algumas ministrações angelicais aqui na minha vida, mas hoje eu não vou falar das ministrações que eu recebo do Espírito Santo. Assim como Marcos Gomes recebe, assim como Dalva Lima recebe. Então, isso é testemunho abençoado, amém? Aqui, hoje a gente vai falar sobre os anjos, porque é necessário os filhos de Deus saberem dessas ministrações. Há diversidades de ministrações, amém? Na vida dos irmãos. Vamos ali para Daniel 6. Daniel, livro de Daniel, amém? Vamos nos livros dos profetas. Daniel. Livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Nós estamos falando sobre diversidades, variedades. Amém? Variedades. Daniel. Daniel, capítulo 6. Todos acharam? Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, verso 20. A partir do verso 20. Daniel 6, a partir do verso 20. 19. Tá bom? Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo. Deus não veio abençoado. Deus enviou o seu anjo. Amém? Então, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Vamos a mais uma ministração de anjo angelical. Amém? A mais uma, abençoado. Abra a Bíblia de vocês aí em Mateus. Mateus. Um exemplo em Gênesis. Um exemplo em Daniel, livro dos profetas. Um exemplo nos livros também históricos. Mateus. Mateus 1. Aqui tem 2, eu vou pegar um. Amém? Mateus 1, verso 20. Todos acharam? Vou ler a partir do 18, tá bom? Para ficar assim completinho. Amém, abençoados?
texto e contexto, tá? Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. 20. Projetando ele isso em sonho. Olha lá. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu. Então, José ia deixar ela. Então, apareceu, projetando ele isso, vírgula, em sonho lhe apareceu um anjo. Em sonho. Com José, foi um anjo que apareceu. Olha lá. Um anjo do Senhor. Não foi o Senhor que apareceu a ele. Foi um anjo. Olha lá, ó. 20. Projetando ele isso, em sonho lhe apareceu um anjo. Então, quer dizer que os anjos, eles intervêm, eles ministram, eles mudam uma situação, porque José ia fazer algo. E Deus enviou o seu anjo. Não, José, não, José, não precisa deixar Maria. A Maria vai ficar grávida do Espírito Santo de Jesus. E aí, e foi um sonho, hein? Abençoado, eu tive um sonho um dia, certo? Esse sonho, ele está anotado. E esse sonho não era um sonho qualquer. Você vê que Deus é o mesmo, não muda, é hoje, eternamente, para sempre. Eu tive um sonho. Assim como o anjo falou com José, em sonho, eu tive um sonho. Eu não soube discernir esse sonho, não soube. Eu não soube. O que eu fiz? Falei com um anjo maior. Lembra aquela história, abençoados, de profeta maior e profeta menor? Não é profeta maior e profeta menor, como diz os abençoados da lei. Não é abençoado. É porque Deus quis ministrar, o Espírito Santo quis ministrar algo a mais para alguns e algo a menos. Mas ele ministrou em seus anjos. Ele ministra, o anjo maior ministra nos seus anjos. Estão compreendendo, abençoado? Tanto é que Paulo e Tiago e Pedro e João, Paulo foi o que mais escreveu cartas. Isaías e Jeremias é o que mais tem livros, né? Escreveram mais. Amós, Abacuque, né? Não são os profetas menores. É que Deus quis dar mais. Aí eu me lembro lá em Mateus lá da vinha, aí eu me lembro lá em Mateus, quando o Jesus, né? Quando o administrador lá, estava lá com os seus trabalhadores lá na vinha, e teve uma hora que no final do dia todos trabalharam, e aí foram acertar o pagamento e alguns achou ruim lá. Ué, mas eu estou aqui desde de manhã e o senhor vai pagar aí para ele o mesmo tanto que vai pagar para mim? E aí Jesus disse, ué, está achando ruim do quê? Não é meu, não posso fazer do meu jeito, pois tudo não é meu, não posso pagar conforme aquilo que eu acho que tem que ser. Então, houve ali. Então, eles acharam ruim. Então, abençoado, o que acontece? Quando ele, o anjo maior, quer dar a mais para um, ele dá. Ele é o anjo dos anjos. Nós estamos submissos a esse anjo. A graça de Deus nos basta. Então, se Deus quer enviar os seus anjos e ministrar em nosso favor, amém, glória a Deus, uma coisa a mais para a nossa vida, para a gente ser feliz e regozijar nessa graça maravilhosa. Além da graça revelada, ainda temos anjos, olha como Deus é bom. Então, abençoados, é assim. E eu não soube, voltando ao sonho, eu não soube discernir o sonho. O sonho está anotado. Então, eu liguei para o anjo que
tem mais ministrações angelicais. Amém, abençoados? E eu disse para o anjo, eu tive esse sonho, esse. Eu tive esse sonho. Na hora, o anjo trouxe a revelação. Isso é Daniel, se eu não me engano, viu? Eu acho que Daniel, só ele pôde discernir lá o sonho lá do Sadraque, lá. Eu acho que é do Nabucodonosor, algo assim. Então, abençoado, eu sonhei. Eu tive uma manifestação. Esse sonho está guardado. Maria, quando você vai revelar? Só quando Deus autorizar. E eu liguei para o profeta, mandei uma mensagem e disse, anjo, eu preciso desenrolar esse sonho aqui. Qual o significado? E foi dito a mim. Assim como Daniel também discerniu o sonho. Amém, abençoado? Então, isso tudo são ministrações de anjo. O anjo maior, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus Cristo, abençoado, ele ministra a quantidade que ele quer em nossa vida. Amém? Ele dá a porção que ele quer. Amém? Então, aqui José, Mateus 1. Olha lá. Mateus 1. O anjo, um principado. Efésios 3:10. Principado do bem. É um anjo. Ministrou. Discerniu o sonho para mim. É legal viver assim, abençoado. Mateus 1, verso. Onde eu parei aqui, né? Então, parei aqui, ó. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo, olha, do Senhor. Não apareceu o Senhor, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Até aqui é só para nós sabermos que o anjo ministrou, que o anjo foi enviado. Amém, abençoado? Em sonho. Então, Deus, a diversidade de Deus. Deus, ele fala do jeito que ele quer, da maneira como ele quer. Amém, abençoado? Fala em sonho, fala, abençoado. Fala aqui, fala ali, fala dentro do ônibus. Então, ele é um espírito também maior, ministrador, ministrando para os anjos menores, que é quase igual aquele caso lá dos profetas lá. Amém, abençoado? Então, mais um caso aqui, olha, Mateus 1, versículo 20. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo. Tudo isso é para ficar na mente de vocês. Isso tem que penetrar no coração de vocês. É uma espada de 2 gumes isso daqui, abençoado. Isso aqui é seríssimo. Isso aqui é para a gente viver dando fruto a 100 por hora aí. Viver com ministração angelical em nossa vida. Compreenderam? Agora, o Mateus 4. Jesus foi servido. Elias foi servido. A Bíblia está repleta de ministração angelical. Amém, abençoados? Em Atos. Agora vamos para Atos. Vamos aqui numa cronologia e a gente já está terminando. Amém, abençoado? É bom demais saber dessas coisas. Atos. Culto aqui também, quando junta todas as congregações aqui, abençoado. MGA do Paraná, MGA MGA do Paraná, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Quando junta aqui, há uma manifestação. Os anjos circulam por aqui. Quando você vê, o anjo ministrou. É verídico e verdadeiro essas coisas, abençoado. Isso não é religião. Isso é bíblico. Isso não é religião. Você vai, volta para a igreja e nada acontece na nossa vida? Não pode ser. Aconteceu com eles. Por que comigo não? Por que com você não? Porque eles não são melhores do que nós. Deus não faz acepção de pessoas.
Amém? Olha lá, Atos. Atos. A diversidade da ministração. O anjo falou com José em sonho, não é? Vamos lá. Atos 16. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do 19, verso. Atos 16, a partir do verso 19. Acompanhe a leitura. Amém, abençoado? Que isso aí vai ficar patente na sua mente. Amém? Isso aí vai ficar gravado no seu coração. Vendo os senhores, Atos 16, verso 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença das autoridades. 20. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. 21. E nos prega costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. 22. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as vestes, as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Então, homens de Deus, ministrando a palavra, açoitados com varas. 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão. Além de dar açoite, prenderam os homens de Deus, os anjos, ministradores da palavra. Olha lá. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em segurança. 24. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam. Os pés presos, Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. 26. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Aqui não foi um anjo invisível abençoado? Na vida desses homens de Deus? Não foram anjos? Aqui não houve um anjo dizendo: vou abrir, pego a chave, vou tirar vocês daí. Não. Não, olha lá, houve uma manifestação angelical, olha lá. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então, prisão, anjo não é enviado. Manifestação de anjos não é enviado para quem está matando, para quem está roubando. Não, vai ter que pagar, abençoado. Amém? Aqui são homens, apóstolos, pregando a palavra, anjos de Deus. Houve uma manifestação angelical na vida deles. Amém? Abençoado até aqui? Atos 7. Atos 7. Estamos terminando, hein? Estão compreendendo a diversidade, as formas, as variedades que os anjos são enviados, que os anjos ministram em nossa vida? Os anjos ministram na vida dos anjos. Paulo disse em Hebreus 12, 22, há milhares de anjos. Amém? Atos 7. Atos 7. Mas tem muitas passagens de anjos na Bíblia, abençoada.
Há muitas intervenções de anjos na vida dos filhos de Deus. Atos 7. Atos 7. E glória a Deus, hein, abençoado. Glória a Deus pelo anjo maior, o anjo que ministra em nossas vidas, hein? Atos 7, versículo 54. Atos 7, versículo 54. Amém? Olha lá, vamos falar de um anjo, Estevão. A ministração angelical que teve na vida de Estevão. A morte de Estevão. Verso 54. Atos 7, verso 54. Ouvindo ele isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. 55. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Isso não é uma manifestação angelical? Ver a glória de Deus em nossa vida, abençoado. Olha lá. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. 56. E disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ele teve uma visão. Uma visão é uma manifestação angelical. Uma manifestação na vida do irmão, na vida do anjo, Estevão. 57. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Viram aqui uma ministração de anjos em favor de uma pessoa que estava, não é? Ou seja, abençoado, Deus é o mesmo e Ele não mudou. Agora o que o Espírito Santo me disse, a maior intervenção de anjo em nosso favor. Para a gente terminar, abençoado. Abra a Bíblia de vocês em João 19. A maior intervenção em nosso favor. E assim é, abençoado. Nada mudou, não há nada de novo debaixo do céu. Amém? Os anjos estão aí acampando ao nosso redor. João 19, 30. A maior, assim o Espírito Santo me disse, a maior intervenção em favor dos filhos, em favor dos anjos, em favor dos espíritos. Nós somos espíritos com Deus. Hebreus 12. Deus é espírito, Pai dos espíritos. Hebreus 2, 14. Somos participantes abençoados. Olha lá, antes de ir para João. Hebreus 2,14 é muito importante. Olha lá. Hebreus 2,14. Somos anjos revestidos de carne. Anjos, filhos. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14, antes de ir para o João. Amém? Hebreus 2,14. Hebreus, olha lá. Hebreus 1,14. Anjos ministradores enviados para servir. Anjos ministradores enviados para servir, não é? Então, o anjo serviu Daniel na cova. Anjo de Hebreu 1,14. Anjo invisível. Amém? Ministrou lá na vida de Daniel. Amém?
Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, visto que os filhos, visto que os anjos, visto que os espíritos participam de carne e de sangue, tanto faz, abençoado. Né? Então, tanto faz. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas chamando, olha lá, filha de Deus, vem cá, filha de Deus. Filha de Deus. Amém? Nós não somos filhos de Deus? Também pode chamar. Anjo. A pastora Sueli chama todo mundo de anjo. Anjo para lá, anjo para cá. Eu estou aprendendo. Esse aqui também chama anjo. Eu também estou aprendendo, abençoado, porque eu tenho uma mania de chamar amor, princesa. Não. Um crente não chama assim, abençoado. Um crente é anjo. Palavra bíblica. Segundo falar as palavras de Deus. Amém? Então chama, anjo, obrigada. Vai no mercado, anjo, obrigado. Vai na açougue, obrigada, anjo. Estão entendendo, abençoado? Então, segundo falar, fale as palavras de Deus, para completar o gozo do apóstolo Paulo. Ter o mesmo entendimento, falar a mesma coisa, amém? E completar o gozo do nosso apóstolo. Amém, abençoado? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, portanto, visto que os anjos, nós. Portanto, visto que os filhos, portanto, visto que os espíritos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, Jesus. Amém, abençoado? Olha lá, vamos lá para João. João. A intervenção por todos nós. João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 19, capítulo 19, versículo 30. Pai, quando Deus me deu essa palavra aqui, abençoado. A maior intervenção de anjo. João 19, versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está tudo consumado. Esta foi a intervenção do maior anjo que está sobre os anjos. Amém, abençoado? Então, quando Jesus recebeu o vinagre, João 19, 30. Esta foi a maior intervenção de anjo. Por nós, anjos de Deus. João 19, versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está tudo consumado. Mudou a nossa vida. Modificou a nossa vida com essa intervenção do Espírito, o maior anjo da terra. E o Espírito pairava sobre a terra, antes de tudo e de todas as coisas. Ele, a glória única para Ele. Quem pode aplaudir o Senhor abençoado com essa palavra? Amém? Então, palavra final está em Romanos. Palavra por causa dessa intervenção, amém? De Deus ter enviado o seu Filho. Então, nós vamos receber essa palavra de Romanos 8. Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Todos acharam? Romanos 8, Romanos 8, versículo 38. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o maior anjo da terra, o maior anjo dos anjos. Amém, abençoado? Amém, abençoado? Todos entenderam essa ministração? Uma salva de palma para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar, amém? Graça e paz a todos vocês. Vamos fazer uma oração, amém? Vamos fazer uma oração de pé, por gentileza, abençoado. Oração para agradecer essa ministração de hoje. Isso aqui é só uma palhinha, amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês do YouTube, boa noite. Graça e paz a todos vocês do Facebook, boa noite, amém, abençoado? Compartilhe a mensagem. Há pessoas morrendo na terra. Há pessoas que não conhecem ministério angelical. Há pessoas que não creem. Por quê? Porque nunca ouviram. Curve as suas cabeças e vamos agradecer a Deus. Pai amado e Pai querido, obrigada por essa ministração. Obrigada porque tudo correu conforme a sua vontade. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos envia os seus anjos, os seus espíritos. Eles estão acampando ao nosso redor. Agora o teu povo vai embora, Pai. E os anjos do Senhor vão estar com ele. Assim os anjos do Senhor, o Senhor enviou os seus anjos para trazê-los aqui, assim como o Senhor vai enviar os seus anjos para levá-lo de voltas à sua casa. Nenhum mal sucederá a eles, Pai, porque a tua graça nos basta. Estamos vivendo a sua palavra, de fé em fé, de glória em glória. Vamos ministrando e recebendo ministração angelical em nosso favor. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém e amém. E até domingo, amém, abençoado? Até domingo, culto de louvor e adoração no Ministério Graça Apostolado, a partir das 18 horas. Graça e paz para vocês todos aí, amém? Graça e paz.